Boa tarde e muito obrigada aí pela oportunidade de trazer algumas das questões do mundo dos empreendedores para vocês. A minha pergunta é a seguinte: uma das premissas básicas no desenvolvimento de produto em startups é que é um ciclo, esse é um processo extremamente iterativo. A gente necessita muito do feedback do usuário final e está muito em contato com ele. Geralmente, a melhor pesquisa de mercado que a gente tem é testar e pilotar o nosso produto com os usuários finais. Nesse sentido, a minha pergunta para vocês é como que nós, das startups, podemos nos aproximar mais do setor público, dos usuários finais, estudantes e professores, para que a gente possa refinar cada vez mais em pilotos e testes as nossas propostas de valor. Pois bem, eu estou aqui mais como gestor público do que como um especialista em educação ou em tecnologia da educação, que é a minha formação base, mas eu gostaria de dar minha contribuição dizendo que a gente ainda tem problemas no Brasil, devido à legislação, de poder fazer essa ponte direto das empresas, das startups com o poder público. A gente ainda está precisando ainda de fazer através de fundações, como a Fundação Lehman, através de institutos, de ONGs, porque ainda há uma restrição. Vou dar um exemplo recente. Em abril desse ano, nós fizemos uma parceria com a Google, que está aqui, por exemplo, apoiando esse evento, para levar o pacote de serviços Google Apps Education para 500 mil de alunos no Amazonas. Nós não pudemos fazer diretamente com a Google. Foi preciso haver um instituto, uma fundação intermediária para que a gente pudesse realizar essa parceria. Isso ainda é uma restrição. É um modelo de negócio e inovação no Brasil que precisa avançar e a legislação precisa mudar. Henry, tem algum comentário? Acho que bem essa pergunta de como é que o empreendedor pode conhecer mais essa realidade da escola naquele lugar onde ele vai atuar. Você viu isso na sua pesquisa, mas se você é um empreendedor, está aqui na plateia querendo fazer isso, quais são caminhos para conseguir estar mais perto da realidade do professor e da escola? Sure. So one of the ways that we've been supporting exactly that connection in the U.S. is through the testbed networks, or those ed tech development communities that I mentioned earlier. So there are opportunities for either foundations to sponsor or for private public partnerships to actually be developed, where nonprofit organizations can run these type of networks where they have very strict protocols around student data, privacy and security, around research, around how the feedback will actually be incorporated, and they set a very high bar for the types of interactions that happen officially between schools and entrepreneurs. But it's a great channel because it actually generates a lot of data that is useful for both entrepreneurs as well as for schools. So that's certainly one way. Another way that's a little less formal are through events like Startup Weekend and other pitch events, where instead of it being formally sponsored by an individual school district, a nonprofit is actually able to support a couple of days over a weekend, where entrepreneurs, teachers showing up of their own accord, developers and others kind of come together around key problems and launch new ideas. And that's another way for folks to actually get together. And having been an entrepreneur myself, one word of caution, at least that I offer entrepreneurs in the States, is that while it's great to be able to leverage family and friend connections, where you have a teacher in your family or somebody that you know, that's helpful. But you should also be really cautious to not develop an entire solution based on a market sample of 2 or 3 people and what they're saying the problems are. Just having the opportunity to engage more deeply in formal and informal ways, I'd highly encourage that. Legal, obrigado. Eu vou passar a bola para o Andy, que vai fazer as perguntas dele. Eu queria pedir para vocês lembrar, quem que tiver pergunta, se vocês quiserem perguntar para qualquer um que está aqui na mesa, no palco, por favor, podem mandar suas perguntas. E pedir para todo mundo falar o mais perto possível do microfone para ajudar todo mundo a ouvir. Então, Andy, por favor, sua pergunta. Primeiro, agradecer pelo convite, né, da organização. É um prazer estar aqui. Então, um dos problemas que a gente enfrenta, principalmente quando está implantando o produto, é o engajamento.
A gente vê uma movimentação por inovação tecnológica, inovação na educação. Esse evento representa muito bem isso. Mas quando a gente implanta o produto, a gente precisa engajar o professor, engajar o diretor, engajar o aluno. Nesse sentido, eu queria saber de vocês quais são as principais estratégias para a gente engajar todos esses atores que são envolvidos no processo. José Augusto, não sei se você quer falar um pouco como é que foi a experiência de vocês lá de engajar os professores com o uso de tecnologia lá no Amazonas. Talvez seja uma boa dica aí nessa resposta. Sim, claro. Eu posso seguir esse caminho, mas isso a gente está, vamos dizer assim, a gente está falando de dois mundos aqui, né? Na escola privada, eu gostaria de citar antes de falar do nosso exemplo, é possível ter essa aproximação direta. No sistema público, a gente tem no Brasil um sistema centralizado e nas 27 unidades da federação que requer que passe sempre pela Secretaria de Educação. Então, qualquer proposta que a gente ofereça aos alunos, vou dar um exemplo dessa semana. Depois de amanhã, nós vamos estar lançando um pacote de aplicativos, algumas novidades de interfaces e soluções tecnológicas para reforçar a aprendizagem dos alunos. Mas isso só foi possível fazer porque já existia um contrato com uma empresa anterior. A gente fez um aditivo no contrato sem valor. Então, isso, eu desculpe se no sistema público pode parecer ainda uma barreira intransponível, né? Mas existe essa necessidade ainda a gente avançar na parte da legislação. No exemplo do sistema público, que foi o caso do Amazonas, a gente oferece isso em larga escala, oferece isso para toda a rede e o processo tem funcionado com base em adesão. Então, nos últimos 10 anos, a gente tem uma taxa de crescimento de adesão em torno de 30% e dessa forma a gente consegue engajar os professores para poder multiplicar a oferta de tecnologia nas escolas públicas. Henry, algum comentário? It sounds like the Brazilian context is a little bit more complicated when it comes to actually engaging. In the U.S., honestly, it's unless there's an open procurement, that is where there are public dollars that are actually in play, you can have much more informal contact. Where things get very complicated and difficult and where there are a lot of barriers put up are around public procurement. When there's an actual purchase that is in play, there are very strict rules about how you can be in contact. But for the most part, when it's informal, it goes back to the examples I offered up in the last question. Eu acho que, me metendo aqui, fugindo da minha função de moderador, eu acho que a gente tem visto no Brasil muita diversidade nos municípios. São muitas, assim, é um problema a descentralização da educação brasileira, talvez para alguns, mas a vantagem é que sempre tem alguém que está disposto a... E eu acho que nessas ferramentas de engajamento, o que eu vejo de espaço, realmente, saindo fora de não é engajar para vender alguma coisa, mas não engajar para testar, para estimular o uso, eu acho que a gente está vendo, até estão rolando em outros palcos da minha visão privilegiada aqui, a gente vê, você tem muita coisa, a gente faz mesmo da Fundação, concursos, competições, programas de estímulo para os professores usarem isso, quer dizer, para os alunos diretamente, coisas que fazem as várias classes, salas de aula da mesma escola terem de alguma maneira um incentivo, simplesmente feedback sobre o uso qualificado para dentro para as escolas. Então, a partir dos dados que você recolhe da ferramenta, levar para o diretor da escola, para o coordenador pedagógico, para o próprio professor, como é que está sendo esse uso. Às vezes falta informação, né? Tem encontros de boas práticas entre as várias pessoas que usam, para quem está usando bem, que aparece no seu sistema que usa bem. Então, acho que tem várias formas que dá para usar para fazer esse engajamento. E eu acho que esse tipo de estratégia tem funcionado com vários empreendedores. Eu acho que pode dar resultado também nas experiências que você mencionou. Enfim, Matheus, passar a bola para você. Bom, vou pegar o gancho nessas duas últimas perguntas dos colegas e nas suas respostas. Muitas vezes a gente percebe que uma proposta de valor realmente inovadora, ela não tem um produto que já está escopado e nitidamente definido pelo mercado. Então, muitas vezes a gente percebe uma certa dificuldade até mesmo de descrever e de ajudar, né? Então, eu queria saber o seguinte, como que os gestores públicos estratégicos do momento de compra, de licitação,
estão agindo, e se tem alguma dica para os empreendedores que estão aqui em termos de relacionamento com eles, até mesmo para estabelecer um termo de referência e para conseguir demandar esse produto que muitas vezes ele é novo, né? Não tem uma característica inicial definida. Ok. A legislação que tem hoje para as licitações públicas, ela olha de uma forma diferenciada para as pequenas micro e pequenas empresas, né? Mas ainda assim é preciso avançar. A informação ela não é distribuída da forma correta no nível que deveria ser. A gente tem hoje, voltando a falar do universo escolar, 190 mil escolas no Brasil, das quais 35 mil são escolas particulares, e a gente vê experiências bem-sucedidas, talvez seja esse o caso, de prefeituras municipais, né, que tomam a iniciativa e permitem implantar projetos que são, por exemplo, mostrados em eventos como esse, que ficam em feiras de exposição. Mas ainda a gente tem essa dificuldade de ter a oferta direta para o empreendedor. A gente trabalha para formar uma nova cultura e a gente poder avançar nesse sentido. Yeah, the only thing I would add is, particularly in the States, really understanding the difference between your end user and your customer. And customer, by definition, in this public sector, are folks that can actually cut the check and get you paid if you're trying to actually sell something. But recognizing that there are multiple end users whose problems you're trying to solve. And there are times, and this is clearly what we know anecdotally, but what the teachers know best research also highlights, is that there is often a disconnect even within school districts between what the end users, being teachers or students, are saying their needs are and what the actual decision makers and buyers are actually saying. So one key strategy certainly is to gather support among your end users so that they become a voice within the institution to help the institution recognize that you are solving for some of their very real problems, even if they haven't been defined as such in the institution. And the other is actually just understanding how the funding line works. And I don't know how the context is here in Brazil, but a lot of times in the States, depending on the type of product or service you have, there's a certain category. And in certain cases, even when those decision makers want to actually procure your product, they can't because of rules around what can be bought and what can't be bought with certain funds. So I think for early stage entrepreneurs, it's actually really critical to understand some of those budgeting and finance rules that help you target the right bucket to go after in order to actually get the decision made. Legal, a gente começou a receber aqui várias perguntas da plateia, então vou começar a trazer algumas aqui para vocês. Uma é para você, José Augusto, que as ferramentas de engajamento têm dificuldade, às vezes, de ser implementadas em redes de estados bem menores. Como é que vocês conseguiram driblar as dimensões amazônicas? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Para você fazer uma proposta diferenciada, seja inovação no sentido de agregar soluções já existentes no mercado e tornar isso novo para o público, no nosso caso, alunos de comunidades rurais distantes, isoladas geograficamente, foi preciso a gente tomar uma decisão política e engajar pessoas, porque há vários caminhos. O financiamento é com recursos públicos do Estado, é com recursos da União, é com parceria público-privada, ou captar recursos internacionais. A gente tem essas opções todas, mas só foi possível realizar, especificamente o case que foi apresentado hoje mais cedo, porque se começou 100% com recursos do Estado. A partir do momento que isso deu certo, a gente conseguiu captar financiamento de recursos federais e também financiamento de recursos internacionais. E estamos estudando também a possibilidade de fazer isso com parceria público-privada. Mas talvez esse cenário não fosse claro hoje, até com opção de investimento, de modelo de negócio, até para outros países. A gente sabe que não existe um modelo único, realidades são distintas, a gente recebe várias visitas. Ontem mesmo, em Manaus, tive uma reunião
com o diretor de inovação da Unicef, o Chris Fabian, e ele foi lá conhecer a nossa experiência, e quando ele conheceu, ele disse o seguinte, ele falou, eu estou com raiva, porque a gente às vezes precisa de soluções inovadoras e não tem referência. Então ele citou o exemplo de refugiados na Síria, que tem 1.200.000 pessoas que estão precisando de um modelo de educação e lá não há essa alternativa. É claro que tem que adaptar a realidade a outro contexto, mas a gente tenta fazer essa troca de experiência. Legal. Matheus, tem uma pergunta aqui que veio para você. O AppProva tem uma penetração bem grande aí no universo, principalmente de escolas privadas. O que vocês levam como proposta de valor e o que as escolas que estão adquirindo ou que estão incorporando o produto de vocês vê como valor? Como é esse diálogo? Como é que se dá esse diálogo, ainda que seja majoritariamente nas escolas privadas? Perfeito. Quando a gente tem o papel de conversar com a escola, a gente tem que entender os atores que estão dentro dessa instituição. É o aluno, é o professor, é o gestor e, dependendo do produto, a família. Especificamente no caso do AppProva, é muito clara a proposta de valor para os alunos e para os gestores em termos de identificar o que esses alunos precisam estudar mais antes que o Enem aconteça. Uma vez que nós somos uma plataforma de teste diagnóstico, a grande proposta de valor, tanto para os alunos quanto para os gestores, é que eles consigam entender exatamente aonde que os alunos estão e o aluno aonde que ele está, para que ele consiga identificar e estudar aqueles pontos antes que o Enem aconteça para ter um desempenho bom, poder entrar na universidade e assim por diante. No caso do professor, além de tudo isso que a gente falou para o aluno e para o gestor, a gente tem como proposta de valor diminuir o tempo dele de atividade extraclasse. Ou seja, o professor tem que fazer prova, ele tem que montar item, ele tem que corrigir prova, ele tem que ver que aluno que fez, qual que não fez, como que eles estão, como que eles deixaram de estar. E aí, muitas vezes, ele não tem uma remuneração muito boa e trabalha de manhã, de tarde, de noite, chega no final de semana, ele ainda tem que ficar fazendo todas essas atividades. Então, a prova tem como proposta de valor, dá para o cara o sábado e o domingo que ele não tinha antes. Legal, obrigado. Henry, tem uma pergunta aqui para você sobre autonomia dos professores na experiência para decisão de compra, né? Vocês já cruzaram nos Estados Unidos distritos e coisas onde a tomada de decisão é dada ao professor e não centralizada, vamos dizer, no secretário, no superintendente do distrito? But we actually did do a research study on exactly that question, and it was called Teacher Wallets, right? So in our space, we hear all the time, hey, if we could just get teachers resources directly, they'd know what to buy. They'd buy the best thing for themselves and their students, and we'd get rid of a lot of bureaucracy. So being a foundation, we actually have the flexibility to put a research study together to ask exactly that question. And so we haven't published those results just yet. We're still working with the researchers in order to compile those results. But the short answer is that there's a lot of variability with respect to teachers' ability to identify and buy the right thing, right? So I'm not sure if it's the case here in Brazil, but I assume it likely is. With so much activity in the space, there's a lot of stuff available out there, right? Both for free and for purchase. And a simple Google search around what you're trying to solve for, literacy in the third grade, could come back with hundreds of thousands of results, and it's difficult to understand and do sense making around what works and what doesn't work. And so while there are some teachers that are really well equipped to analyze those products and understand how to have the right product or service meet their need, there are still several teachers on that adoption curve that I showed that need a lot of help. And where they get the help from is actually what's most interesting. They actually still do rely, where they have effective administrators, they rely on their administrators to still provide them with some guidance. And they also have certain early adopting teachers who are well known in their schools for trying things early, perfecting them, and understanding what works and what doesn't work. And they tend to go to them for guidance. But the idea that all the teachers are then making those decisions completely independently just doesn't appear to be the case. But there's still a lot there, a lot of opportunity to give teachers more autonomy. So even if they're the ones who aren't going out and driving the actual procurement, there are emerging examples where school districts
are creating vetted lists of things that they're buying on behalf of their teachers and giving a lot of autonomy to the teachers to actually select from those lists for things that have been purchased on their behalf, even if the teachers aren't the ones actually doing the transaction. So there's quite a bit more activity in that arena. Legal, obrigado. Daniele, tem uma pergunta que chegou para você. Um pouco, você trabalhou em grandes empresas, quer dizer, privadas, GE, Morgan Stanley e tal, e aí tomou a decisão de sair e empreender. E tem muita gente que está aqui exatamente pensando nessa decisão. Então, como é que foi esse pensamento para você? O que foram as principais coisas que te fizeram tomar a decisão? E o que são os maiores desafios que você está enfrentando hoje na Guten? Bom, a mudança é brusca. Mas os conceitos basicamente são os mesmos, né? Mesmo quando eu estava na GE, testar a proposta de valor com seus clientes era uma das coisas básicas que a gente fazia todos os dias. Óbvio que eram em uma escala extremamente diferente. E hoje, eu acho que nessa mudança que eu fiz, essa é o principal fator que demanda a grande parte da minha atenção e grande parte do meu tempo, que é estar constantemente com os usuários finais, professores e alunos, no final das contas, para a gente saber quais são os learning outcomes, para a gente conseguir ir refinando a nossa proposta de valor. Eu senti isso brutalmente quando a gente foi fazer o nosso primeiro piloto, por exemplo, que as minhas premissas eram uma, mas eu não sou professora, e os professores eles usaram o produto de uma forma totalmente diferente. E aí a gente foi refinando ele ao longo do tempo. Hoje o produto é conceitualmente o mesmo, mas a forma de uso é totalmente nova. Então, isso foi um aprendizado para mim, que os conceitos de empresas grandes para pequenas, para startups, a gente vai buscar as mesmas validações, mas que a mudança do produto ela é tão grande numa startup que você também precisa estar muito liberado aí dos seus preconceitos para seguir em frente. Acho que isso é o que mais demanda a parte emocional, a parte de flexibilidade e para adequar essa proposta de valor aí no dia a dia.